que seria desprezar algo ou alguém? Desprezar seria deixar aquilo de canto, seria ignorar, seria desconsiderar, seria deixar, ou melhor, tratar algo como não importante ou como não prioridade na sua vida. Você vê que o desprezo, ele não é algo que é falado. Porque, por exemplo, ninguém chega para outra pessoa e diz assim, eu te desprezo. Já viu alguém fazer isso? Eu creio que não. É incomum essa expressão. O desprezo, ele é algo que é visto na atitude, no comportamento da pessoa. Ninguém despreza uma pessoa, tipo, como falamos, como demos o exemplo, ninguém chega para outra pessoa e diz assim, eu desprezo você. Não. Mas a pessoa, através do seu comportamento, ela faz o que ela despreza. O desprezo não é visto nas palavras, ele é visto nas ações, ele é visto na atitude, no comportamento da pessoa para com outra pessoa, para com outra coisa. Nisso é visto que ela está desprezando aquilo, não naquilo que ela fala, mas naquilo que ela faz. Por conta disso, o desprezo é algo que muitas pessoas não conseguem notar. Por exemplo, só um exemplo do casamento, né? Às vezes o marido está desprezando a esposa ou vice-versa e ele não está percebendo. Porque não é algo que ele está falando, é algo que ele está fazendo. Então ele não está percebendo, ele não está se dando conta de que ele está fazendo aquilo. A pessoa que despreza, ela não se dá conta, mas a pessoa que é desprezada, ela consegue enxergar isso. Ela enxerga o desprezo. No que nas palavras do outro, não, nas atitudes. As atitudes revelam desprezo. O desprezo é visto nas atitudes. Quando a pessoa começa a desconsiderar aquilo, quando ela começa a tratar aquilo como algo não importante, como não prioridade. É nisso que é visto o desprezo de alguém, a alguma coisa ou a alguém. Isso também se aplica com relação a Deus, né? Quantas pessoas um dia Deus para elas era tudo, Deus para elas era a prioridade, era o principal, era o mais importante. Só que hoje Deus foi deixado de lado, Deus foi deixado de canto, Deus caiu no esquecimento, Deus deixou de ser importante, Deus deixou de ser prioridade. Porque a pessoa começou a dar prioridade às outras coisas e acabou que Deus e as coisas dele ficaram em segundo plano. Mas você vê que a pessoa não diz isso. Você não vê ninguém dizendo assim, Deus, eu te desprezo, né? Você não vê. Por exemplo, a pessoa que se perde, em algum momento ela começou a fazer o quê? Em algum momento ela começou a desprezar Deus. Em algum momento ela começou a desprezar Deus. Em algum momento ela começou a fazer o quê? A deixar Deus de canto, a deixar Deus de lado. A deixar Deus em segundo plano, a não tratar Deus como prioridade. Então, quer dizer, o que ela estava fazendo? Ela estava desprezando, ela não estava falando nada. E às vezes essa pessoa orava, ia na igreja e tal, só que ela deixava Deus de canto, ela deixava Deus de lado. Apesar de não estar falando, ela estava desprezando a Deus. E isso começou a refletir na sua vida espiritual. Ela começou a ficar fraca, ela começou a enfraquecer, ela começou a desanimar, ela começou a mudar. Resultado do seu desprezo para com Deus. E é aquilo que falamos, a pessoa que despreza, muitas das vezes não vê que está desprezando, não percebe que está desprezando, porque como falamos, não é algo falado, é algo praticado. Veja quantas pessoas que um dia, como falamos, acabamos de falar, Deus ele era o primeiro e hoje sabe-se lá o lugar em que Deus está. Mas isso não foi acontecendo de uma forma espontânea, voluntária. Isso foi acontecendo sem a pessoa perceber. Ela começou a encher das suas coisas, ela começou a se encher das coisas desse mundo e aos poucos foi se afastando, foi se distanciando, foi começando a deixar Deus de canto. E Deus vai saindo. É claro, Deus dá avisos, Deus dá alertas. Como ele deu às igrejas no livro do Apocalipse, ele falou à igreja de Éfeso, né? Tenho, porém, contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Então, quer dizer, aquela igreja estava trabalhando muito, mas ela estava começando a deixar alguém de lado. O que aconteceu também com a igreja de Laodiceia.
Eles estavam ali se achando tal e o Senhor Jesus estava do lado de fora. Então quer dizer, alguém estava sendo desprezado, só que o desprezo a esse alguém não estava sendo visto, não estava sendo percebido por essas pessoas. Aí veio o Senhor Jesus e fez o quê? Deu o alerta, poxa, olha como vocês estão me tratando. Olha o que vocês estão fazendo comigo. Se não mudar, acabou. Acabou. Eu vou partir para outro. Porque é aquilo que falamos recentemente. Não existe só eu nem você, existe mais de 8 bilhões. Se eu desprezo a Deus, você acha que Deus vai perder alguma coisa com isso? Você acha que Deus vai, sabe? Quem sou eu e quem é Deus? Igual a você, igual a mim, tem um monte por aí. E se nós cometemos o erro, que não é perceptível, de desprezar a Deus, ele vai dar oportunidade, ele vai dar chance. Como ele falou, dele tempo para que se arrependa. Mas vai chegar uma hora que se a pessoa não se tocar que está desprezando a ele, nem mesmo com os sinais, porque o desprezo a Deus, ele traz sinais, porque Deus começa a se afastar. Sabe quando a pessoa despreza você? E como falamos, isso não é através de palavras, mas através de ações. O que você começa a fazer? Você começa a se distanciar dessa pessoa, porque você está vendo que ela está desprezando você. Então você começa a se distanciar, você começa a se afastar dela. A mesma coisa Deus faz. Se nós humanos, falhos, pecadores, não aceitamos o desprezo, não, de forma nenhuma queremos ser tratados com desprezo, quem dirá o próprio Deus? Então a reação dele é se afastar. Se a pessoa não se der conta, se a pessoa não despertar, mesmo com os avisos, como aconteceu às igrejas, então ele simplesmente vai embora. Ele vai buscar outro. Né? Mas é aquilo que falamos há pouco. Quantas pessoas um dia não tinham Deus como a sua prioridade? Não tinham Deus como principal, como mais importante hoje? Cadê Deus? Cadê Deus? Hoje não tem tempo para Deus. Hoje não tem lugar para Deus na sua vida, porque ela se encheu das coisas desse mundo. Ela se encheu das suas próprias coisas. E Deus perdeu o espaço. Ela não falou isso. Ela fez isso. O desprezo é uma atitude. E não é uma atitude praticada uma vez. Porque, por exemplo, uma vez eu deixar de ler a Bíblia para fazer outra coisa é uma coisa. Agora, por diversas vezes eu deixar Deus de lado para colocar as minhas prioridades em. Aí já é totalmente diferente. Então não foi algo feito uma vez, foi algo que se repetiu por várias vezes. Até que chega um ponto em que a situação se torna insustentável. Porque como falamos, ninguém suporta ser desprezado, ser deixado de canto, ser deixado de lado. Especialmente Deus, que não precisa de ninguém. E faz o que ele faz por amor, e não porque ele precisa de alguém, e sim porque ele se importa conosco. É por isso que eu gostaria de levar você a ver a forma como você tem tratado a Deus. De que forma, de que maneira, porque isso, como falamos, não é falado, isso é praticado. Talvez você não é aquela pessoa que diz assim, Deus, eu desprezo você, porque você sabe que isso é abominável, né? Isso aí é uma ofensa a Deus. Mas é preferível que a pessoa às vezes até faça isso do que traz com desprezo. Que as minhas palavras não estão dizendo uma coisa, mas as minhas atitudes estão dizendo. As minhas atitudes estão dizendo, porque eu estou desprezando ele. Então, de que forma você tem tratado Deus? De que maneira você tem tratado Deus? Em qual lugar Deus está em meio às suas prioridades? De qual? Talvez um dia Deus tinha lugar na sua vida, porque ele era o primeiro. Mas hoje, onde é que ele está? Falamos isso em certa vez e acredito que serve bem para esse momento.
Deus, ele está no lugar em que você o colocou. Deus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia porque eles o colocaram lá. Onde Deus não é o primeiro, ele não está. Se você não tem o tratado como prioridade, ele não está na sua vida. Mas é aquilo que falamos, ele dá aviso, ele dá alerta, ele fala. Se a pessoa ignora o que ele fala, se ela ignora os sinais que a sua vida espiritual dá, que ela não está bem, então, ele falou, eis que estou à porta e bato. Quer dizer, eu estou aqui fora. Um dia talvez esteve dentro, estou aqui fora, querendo entrar. Se você deixar eu entrar, eu vou entrar. Mas se você não deixar eu entrar, eu vou partir para outro. Então veja a forma como você tem tratado Deus. Veja em que lugar Deus tem estado na sua vida. Veja isso nesse momento. Talvez você não parou com a correria, com tantas coisas que você tem feito. Você, em momento algum, tem parado para pensar, poxa, deixa eu ver como é que está a minha vida espiritual. Deixa eu ver a forma como eu tenho tratado Deus. E Deus vai indo embora. Deus vai saindo. Vagarosamente ele vai saindo. Dando aviso, dando alertas, com certeza, mas a pessoa ignorando, ele vai saindo. Porque a pessoa não está se tocando. Ele está falando, mas a pessoa não está se tocando. Ele está alertando, mas a pessoa não está se tocando. Ele está avisando, mas a pessoa não está se tocando. Então, se você entende que estava agindo dessa forma, hoje você enxerga isso. Se você pensou e você vê que você tem desprezado a Deus, você tem o deixado de lado. Porque nós só desprezamos algo que um dia esteve perto de nós. Não tem como eu desprezar uma coisa que um dia esteve longe, que nunca esteve perto. Só se despreza algo que um dia esteve perto. Então, se a pessoa tem desprezado a Deus, é porque ele um dia esteve perto. Mas o que começou a acontecer? O desprezo. O desprezo. E aquilo ali começou a se tornar comum. Né? Era uma vez, daqui a pouco outra vez, daqui a pouco outra vez, daqui a pouco. E depois, quando foi ver, cadê? Cadê aquela pessoa? Cadê aquela comunhão? Cadê aquele relacionamento? Cadê aquela prioridade? Cadê aquele primeiro amor? Cadê? Sumiu. Como falamos e repetimos, frisamos, não é algo falado, é algo praticado. O desprezo não é algo falado, é algo que a pessoa faz. E que muitas das vezes ela nem percebe. Por isso que Deus avisa, por isso que Deus dá sinais. Mas se nem isso é suficiente para a pessoa despertar, aí ele não pode fazer mais nada. Então, se você observando tudo isso, se você pensando nisso, você vê que tem desprezado a Deus, você vê que você não tem o tratado como deveria, você vê que o seu tratamento para com ele não é o mesmo que era, que você não é mais a mesma pessoa que era, que a forma como você tem tratado ele não é mais como era antes. Porque o que nos atrai, o que atrai Deus para nós é o nosso tratamento para com ele. Quando nós tratamos ele com respeito, com temor, com reverência, quando nós nos submetemos a ele, isso atrai para nós. Isso atrai para nós. Deus, ele não vai se manter dentro de uma pessoa que o desrespeita, que o desobedece, que o despreza, que o rejeita. Não. Ele quer estar dentro de alguém que o trata como prioridade, como mais importante. Ele quer estar dentro de alguém assim. De alguém que está preocupado com os interesses dele. De alguém que o valoriza, de alguém que o ama. Ele quer estar dentro de alguém assim. Você não quer estar perto de alguém que despreza você, de alguém que maltrata você, não. Você não quer estar perto de alguém assim. Você quer estar perto de alguém que se importa com você. Pelo menos deveria querer. Deus é a mesma coisa. Então, quando nós começamos a fazer o oposto disso, ele não vê mais razão para ficar ali. Se nós não vemos razão para ficar perto de alguém assim, quem dirá Deus, que não precisa de ninguém. Deus, se você vê que isso mudou, e hoje você quer mudar essa situação, fale com Deus nesse momento. Fale com Ele. É dada a você uma chance, assim como foi dada àquelas igrejas que estavam desprezando a Deus. Elas não falavam isso, porque eram igrejas. Né? Imagina uma igreja dizer, eu desprezo você. Não.
Eram igrejas, mas estavam tratando Deus com desprezo. E é assim que, infelizmente, muitos os têm tratado, com desprezo. Ninguém que está ali, conhecedor da palavra, diz isso. Mas no tratamento revela isso. E não precisa dizer, basta fazer. Basta fazer para mostrar que está desprezando. As nossas atitudes falam. As nossas atitudes dizem qual que tem sido o nosso tratamento para com Deus. Se você quer mudar isso aqui agora, fale com Ele nesse momento. Tome essa decisão, tome essa atitude. Porque Ele dá chance, Ele dá oportunidade. Antes de sair, Ele dá oportunidade para que haja conserto, para que haja reconciliação. Então faça isso agora. Se conserte, acerte com Ele, se endireite. Se corrija nesse momento, porque é você a sua alma. Mais do que qualquer coisa nesse mundo, a sua alma está em jogo aqui. Porque se você perde a presença de Deus, você perde a salvação também. Porque sem Ele não há salvação. Sem Ele não há nada. Se você quer fazer isso, faça isso agora. Se reconcilie com Deus nesse momento. E tome a decisão de, a partir de hoje, voltar. Como ele falou à igreja de Éfeso, praticar as primeiras obras. Quais que são as primeiras obras? As primeiras obras são aquelas em que Deus era tudo para você. Você lembra como era no começo? Que Deus era a prioridade. Volte a fazer isso. Volte a colocá-lo acima de tudo. Volte a fazê-lo primeiro na sua vida. Volte a fazer dele o Senhor. Porque quem ganha com isso não é ele, não. Quem ganha com isso somos nós. Sem ele nós não somos nada. O pensamento que eu tenho comigo é que o dia que o Senhor me deixar, acabou. Já era eu. Já era, eu já era. O dia que Deus me deixar, acabou para mim. Eu estou perdido. Então esse pensamento me faz entender que mais do que qualquer coisa nesse mundo eu preciso de Deus. Ele deve ser a prioridade, Ele deve ser o mais importante, Ele deve ser o principal, Ele deve ser o foco. Ele. Se você entende isso, a partir de hoje, você vai dar prioridade ao Reino, você vai dar prioridade a Deus, ao que Ele quer. Ainda que o que Ele quer, ainda que para fazer o que Ele quer, você tenha que dizer não para você. Você tem que sacrificar coisas que você quer. Você vai dar prioridade a Ele. Se você quiser mantê-lo dentro de si, você vai tratá-lo com o devido respeito, com a devida reverência. Você vai tratá-lo da forma devida, como o primeiro, como o principal. Porque você fazendo isso, você conserva dentro de si a presença de Deus. Não tem nada melhor do que você ter dentro de si a presença do próprio Deus, do que você ter dentro de si a certeza de que você é dele, de que a sua alma pertence a ele. Porque, como falamos já recentemente, o problema do ser humano é não saber para onde vai. Mas quando nós temos a certeza que Deus é conosco, nós sabemos para onde estamos indo. Então conserve isso dia após dia, tratando-o da devida forma, da devida maneira, que é como prioridade na sua vida.